Edital publicado da Seduc. Quando eu terminei de gravar esse vídeo de resolução, eu abri o WhatsApp pra porrada de mensagem de PDF. Oxi, será que é isso mesmo? Era isso mesmo. O governador quis fazer uma fezinha e viu que estava abaixo das pesquisas de intenção de voto. Lançou o edital hoje, sem segundas intenções, hein, galera? Então, durante o vídeo, eu vou falar muito sobre o lançamento desse edital, então não esperava que ia sair logo hoje. Na verdade, esperava sim, e eu explico no vídeo, acompanha. Bora estudar para concurso, porque trabalhar de professor no mercado privado tá cada vez mais difícil. E aí, pessoal, boa noite. Eu sou Marcos Vinícius, aqui do canal Marquímica, e hoje nós vamos resolver as questões de didática do concurso da SEDUC de 2018. Concurso esse que está previsto uma nova edição para esse ano, ano de eleição. Hoje é 14 de agosto de 2026. Depois de amanhã, dia 16, já pode começar as campanhas eleitorais. E aí que a minha aposta é que o edital vai ser lançado a partir desse dia, exatamente nesse dia, para virar bandeira, né? Porque o governador ele tem que dizer que fez alguma coisa pela nossa categoria, certo? E aí, pessoal, que é o seguinte, o concurso vai ser a mesma banca, vão ter a mesma quantidade de questões, certo? É o mesmo formato, as mesmas disciplinas, ou seja, vai bastante coisa do que a gente vai resolver aqui hoje vai se repetir nessa nova edição do concurso. Tudo bem? E aí, pessoal, que esse vídeo é voltado para concurso, para quem é da área da educação, certo? E o foco é resolver questões, enquanto eu passo um pouquinho da teoria, tudo bem? Eu não vou demorar muito tempo nas teorias, porque como eu imagino que a maioria do público tem uma licenciatura, certo? Então o básico já deve ser bastante familiar para vocês, certo? Então, sem mais delongas, vamos colocar aqui na prova. Temos aí essa prova bem facinho de achar. A banca é a FUNESC, né? A Fundação da Universidade Estadual do Ceará. Beleza? 4 itens. E sem mais delongas, vamos resolver ela. A escola é uma instituição utilizada pela sociedade para oferecer aos membros das novas gerações as experiências de aprendizagem que lhes permitam incorporar-se a essa sociedade ativa e criticamente. A escola, assim entendida, determina que a escolarização seja considerada questão que fala sobre o papel da educação, né? E tem um benefício de governos democráticos, um benefício dos governos não, né, pessoal? É um dever, dever do Estado a garantir à sociedade, ao cidadão, ao indivíduo, a educação de qualidade, gratuita, todos os níveis, certo? Isso aqui você encontra lá no nosso artigo 205 da LDB, LDB não, perdão, da Constituição Federal, certo? E também lá no artigo 2 da nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, certo? Então, é um dever. Item B, é uma expectativa de muitas famílias? Expectativa não, né? É um direito. Expectativa é aquilo que pode acontecer como não pode. A minha expectativa é que esse concurso aconteça logo e que em janeiro seja os 2.000 candidatos sejam convocados de uma vez só, né? Pode acontecer como não pode, mas é um direito garantido a todas as famílias. Tudo bem? Item C, um direito a ser garantido a todo cidadão, olha só, exatamente isso que a gente tem falado, né? Item D, um projeto social dos mais esclarecidos, né? É para todo mundo. A gente não tá nem na época lá do iluminismo, certo, pessoal? Então, questãozinha de boa, questãozinha fácil, questãozinha tranquila, certo? Eu me lembrei de um detalhe. Tem o benefício de governos democráticos. Governos ditatoriais, governos antidemocráticos também oferecem educação, né? Nós temos aí a ditadura empresarial militar, tinha educação pública. Nós tínhamos aí a época do Estado Novo também, tinha educação pública. Mas, né, cada um moldando o cidadão à sua visão de mundo. Segunda questão.
Os estímulos e o ambiente social são importantes no desenvolvimento de determinadas inteligências. Tendo em vista os diferentes tipos de inteligência estudados por Howard Gardner, relacione-os corretamente com o que se diz sobre eles. Número na coluna 2, de acordo com a coluna 1. Então, pessoal, essa questão fala sobre tipos de inteligência. Lembrando que esse tipo de inteligência veio para substituir aquela ideia do tal do QI, né? O quociente intelectual que media a inteligência das pessoas por um número. Sendo que é bem interessante você pesquisar a história desse teste de QI, certo? Que é um teste altamente controverso, não tem nenhuma validade científica e o criador desse método aqui, ele tinha umas ideias bem obscuras, viu? Depois vocês dão uma pesquisada. Então vamos lá, associar as colunas. Pessoas que possuem facilidade para conclusões baseadas na razão. Olhando aqui, pessoal, o que você vê é o tipo de inteligência lógica, né? Baseado na razão. Tem capacidade de se autoconhecerem, tomando atitudes capazes de melhorar a vida com base nesses conhecimentos. Autoconhecerem, olhando aqui os prefixos, nós temos aqui a inteligência intrapessoal, a 4. Presentes em dançarinos famosos e campeões de ginástica olímpica, que mais tem a ver a inteligência corporal. Aqueles atletas, principalmente quando consegue fazer um gol de falta, que você tem que saber, além de ter sorte, saber a força, o ângulo que vai chutar na bola. Costumam ser ótimos líderes e atuam facilmente em trabalhos em equipes. Olhando aqui, nós temos a interpessoal. Eu só me lembro do Lula na época da ditadura. Em plena ditadura, o cara conseguia organizar a greve, o homem era desenrolado e até hoje. Interpretam e reconhecem fenômenos que envolvem movimentos e posicionamento de objetos. Só sobrou aqui, né? A espacial. Só me lembro daquele motoboy andando no espaço apertado do corredor, no trânsito, sem bater em nada nem ninguém. Então nós temos 1, 4, 2, 5 e 3. Sobrou qual item? D de dado. Beleza. Até agora, questões muito de boa, muito tranquila, né? Vamos para a próxima. Terceira questão. A teoria crítica de currículo nos anos de 1980 no Brasil compreende duas vertentes que caracterizam a produção pedagógica brasileira da época. Quais sejam? Ó, pessoal, teoria crítica. Nessa questão, eu vou citar alguns livros muito importantes para toda questão de concurso, até para a formação docente também. Você pode encontrar todos esses livros que eu falo, você pode encontrar em qualquer biblioteca, sebo, algumas bibliotecas online, de graça por aí, certo? Mas se você quiser comprar algum desses livros, usem o meu link que está aparecendo aí, que você consegue ajudar aqui o canal. Beleza? Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar agora de teorias, beleza? E aí que nós temos diversas produções acadêmicas sobre as teorias educacionais. Uma delas, que é a que eu vou falar nessa questão, é a obra Escola e Democracia, do professor Demerval Saviani, certo? Tá aparecendo aí na tela. Uma outra obra que você pode encontrar também é a obra didática do professor José Carlos Libânio, beleza? Certo? Tem outras de filosofia da educação do professor Lucchesi, tem um livro das histórias das ideias pedagógicas também, do Moacir Gadotti, enfim. Eu vou utilizar na resolução dessa questão a obra do professor Saviani, ok? Escola e Democracia, que ele divide as teorias pedagógicas em três categorias, certo? Então, a primeira delas são chamadas as não críticas, as teorias não críticas. Como o nome diz, não críticas que são essas teorias? Elas compreendem a escola como um local de reduzir desigualdades, de adequar o indivíduo à sociedade, certo? E
uma forma de mais que a gente tem mais de distinção delas, elas entendem que a escola é um ambiente separado da sociedade, certo? Então, só dando aqui uma rápida descrição dessa teoria, são teorias que elas não compreendem fatores sociais, políticos, econômicos na educação, tudo bem? Então, o processo de escolarização nessas teorias não críticas é um processo técnico, beleza? Então, qualquer desvio na educação é um problema que é resolvido por uma questão de técnica, uma questão de didática, uma questão metodológica dentro da própria sala de aula, certo? E que fatores externos da sociedade, da economia, não influenciam diretamente no processo de ensino-aprendizagem, certo? Então, qual é aquela teoria não crítica mais famosa que tem? Nós temos a chamada pedagogia tradicional. Pedagogia tradicional é aquela que todo mundo ouve falar, todo mundo em um evento de educação critica. É aquela pedagogia baseada na memorização, na repetição, é aquela pedagogia em que o conteúdo ele é dado pura e simplesmente pelo professor para o aluno de forma unidirecional. O aluno ele não tem um papel ativo ou um papel de contestação, certo? Um papel que ele atue para além do que é dado em sala de aula, certo? É um conteúdo pouco contextualizado, certo? E aí que na pedagogia tradicional, o professor, detentor do conhecimento, é aquele que transmite os conhecimentos da humanidade, das ciências para o aluno, tudo bem? E todo mundo já deve ter ouvido aquela anedota. Professor, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Aí o professor fala na prova, e a prova faz parte da sua vida, certo? Então a pedagogia tradicional é aquela que todo mundo conhece, aquela lá do professor Girafales. Beleza, pessoal? Próxima teoria não crítica, bastante conhecida, é chamada de escola nova. A escola nova, ela tem um redirecionamento de toda a importância que a pedagogia tradicional dá para um outro destino, certo? Então, enquanto a pedagogia tradicional, o professor, ele é aquela figura dona do conhecimento, na escola nova, o professor ele é só um agente facilitador, certo? Enquanto que na pedagogia tradicional o foco é o professor com conteúdo, na escola nova o foco é o aluno, beleza? Enquanto que na pedagogia tradicional é priorizado o cognitivo, a memorização, os cálculos, na escola nova é priorizado o emocional, o psicológico, certo? A motivação dos alunos, o interesse deles. Então, a escola nova é aquela escola que prioriza, o aluno está no centro do processo pedagógico, é, toda a ação pedagógica é guiada pelo interesse do aluno e o professor ele é só um agente facilitador nesse processo. Tudo bem. A escola nova é bastante conhecida pelas suas metodologias ativas, sala de aula invertida, que é aquela que o aluno estuda em casa, em sala, ele vai realizar atividades aí que o professor está ali só para auxiliar ele. Aprendizagem baseada em problemas, em que os alunos eles mesmos vão guiar suas ações para a resolução de um determinado problema. Aprendizagem baseada em projetos, enfim, todas essas metodologias ativas que a gente vê o aluno como sujeito protagonista, como sujeito principal, guiado pelas suas motivações, vem da escola nova. Beleza? Aquelas pedagogias da educação infantil, de ensino fundamental, como escola Montessori, escola Waldorf. Beleza, pessoal? Então, apesar de serem abordagens totalmente diferentes, essas duas abordagens pedagógicas, essas duas teorias, elas não compreendem a totalidade da escola. Beleza? Elas veem a marginalidade de uma forma diferente. Enquanto a pedagogia tradicional, por que que o aluno não aprende?
Ele não aprende porque ele não se esforça, porque ele teve a mesma aula, fez a mesma prova de um aluno bem-sucedido, mas ele, como ele não se esforçou, a nota dele é baixa. Na escola nova, quem é o aluno marginalizado? É aquele que não se adequa a essa dinâmica de ser o protagonista, a essa dinâmica de construir o próprio conhecimento, certo, pessoal? Então, pedagogia tradicional e escola nova, apesar de serem bem diferentes nesse sentido didático, metodológico, no ponto de vista filosófico, epistemológico, essas duas abordagens, elas entendem somente como uma questão de técnica, certo? Enquanto a escola nova, se o aluno não aprender, o professor vai usar outra metodologia, vai utilizar outro, outra abordagem, certo? Na pedagogia tradicional, a gente tem bastante o foco no conteúdo. Na escola nova, a gente tem bastante o foco no interesse do aluno, certo? Então, na escola nova, o conteúdo, já que se não for do interesse do aluno, ele não aprende, certo? Ele não precisa aprender. Fica ali de segundo plano, beleza? Fica ali escanteado, certo, pessoal? Vamos ver um vídeo para a gente compreender melhor essa diferença. Estou aqui no Instagram do perfil da Letícia Carpe, certo? Que no título do vídeo é Mãe Waldorf e Mãe de Escola Tradicional. Waldorf é uma das pedagogias que vem da escola nova, certo? Então vamos ver aqui o vídeo para a gente compreender. Indo. Ah, Cristal ainda não. O Pi foi um dos primeiros da salinha dele a começar a ler. Ah, a turminha da Cristal ainda tá experienciando as letras, fazendo molde, pintando. Ah, mas a Cristal já tá subindo em árvore. Essa semana ela chegou no segundo galho sozinha. O Pietro já tá fazendo continha de cabeça. Que legal. Se você perguntar assim pra ele, quanto que é 7 mais 8? Ele te responde na hora. A Cristal ainda conta nas pedrinhas. Ah, entendi. Mas ela consegue diferenciar 20 tipos de folhas só pelo formato. Ah, o Pietro ganhou medalha na Olimpíada de Matemática. Que incrível! E a Cristal? A Cristal ganhou um nabo. Um nabo? É, porque foi ela quem plantou, ela quem colheu, então a escola deu pra ela o nabo. Ah! O que é um nabo? Então você vê aí que nós temos, enquanto a mãe se orgulha que o filho dela aprendeu a ler, a fazer contas, a ganhar medalhas em Olimpíadas de matemática, que é a mãe tradicional, né, que representa a pedagogia tradicional. Nós vemos que a outra mãe, a filha dela não tem tanto contato com esse conhecimento formal, com esse conhecimento científico da escolarização, mas na escola a menina ela sobe em árvore, tem aula de oficina, tem aula de agricultura, a menina colheu aí, plantou o negócio, enfim, você vê que são duas pedagogias bem diferentes umas das outras, certo? Mas não se esqueça que as duas, elas são bem tecnocratas, certo? Elas não compreendem esses fatores sociais, esses fatores políticos que envolvem na educação. Beleza? Vamos voltar lá para o nosso esquema. E a terceira teoria pedagógica que a gente tem aqui, que é não crítica, nós temos, né, a abordagem, a pedagogia, a educação tecnicista. Essa abordagem, pessoal, ela surgiu num momento em que o capitalismo necessitava bastante de mão de obra especializada e é uma pedagogia que ela é ditada pelos meios, é uma pedagogia, enquanto que na pedagogia tradicional o aluno tem que aprender, na escola nova o aluno tem que aprender a aprender, na pedagogia tecnicista é o como fazer, certo? É aquela pedagogia focada nas metas, no desempenho, certo? E aí que é uma pedagogia bastante com esse perfil
industrializado, certo? Então, por exemplo, é a leitura de um manual de instruções de uma máquina, é o cálculo de gasto de um combustível de um carro, certo? Não confundir pedagogia tecnicista com outro tipo de pedagogia voltada para o mundo do trabalho, que é a EPT, Educação Profissional Tecnológica. Essa aqui visa focar o indivíduo, formar ele omnilateralmente, ou seja, em todas as áreas, profissional, científico, cultural, artística, corporal, enquanto que na pedagogia tecnicista o foco é somente no mundo do trabalho. Beleza, pessoal. Então nós temos aqui essas três teorias não críticas, certo? E agora a gente vai para a segunda categoria, que são as teorias críticas, que é o que a questão pede. E aí, pessoal, que as teorias críticas, como é o contrário total aqui das não críticas, elas vão entender que a escola, ela não é somente um ambiente separado da realidade. A escola, ela sofre influência da desigualdade social, do preconceito, da falta de investimento público. As teorias críticas, elas compreendem que a escola pode ser um local não para corrigir a marginalidade, não para formar um sujeito útil para a sociedade, um sujeito funcional, mas sim um sujeito que transforme essa sociedade desigual, certo? E aí, pessoal, que nas pedagogias, nas abordagens críticas, qual é o maior foco? É a prática social, a transformação do mundo, certo? Então, vamos lá. Prática social, transformar o mundo em comunhão da escola, a educação focada na transformação da realidade, juntamente não somente a escola isolado como agente revolucionário em si, mas também com movimentos de luta política, certo? Movimentos camponeses, de luta pela terra, certo? Então nós vamos para aquela mais conhecida, que é a educação. O que é a educação popular? É aquela que a gente conhece bastante pelas obras e a produção de Paulo Freire, certo? Que o Paulo Freire, ele agiu na alfabetização de jovens e adultos em cidades como Angicos, no Rio Grande do Norte, e outras cidades do Nordeste, em que uma frase bastante conhecida dele é que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. O que isso quer dizer? Como Paulo Freire ele fez um trabalho muito bom na alfabetização de jovens adultos, ele não se contentava, para ele não bastava somente ler por ler. Devia ter uma reflexão por trás disso, certo? Então, já que é jovens e adultos, por que é que eles não tiveram acesso à educação na idade correta? Por que que a educação nunca foi um direito para eles, sendo que estava previsto na Constituição há bastante tempo, desde aquela época? Como ele trabalhou em uma cidade bastante pobre, por que é que a gente tinha grande parte da população ficava em trabalhos braçais, em trabalhos que tinham baixa remuneração e que a miséria era bastante presente naquela região, certo? Então, uma frase bastante conhecida é aquela Eva viu a uva, que é uma frase naquela época bem usada na alfabetização, porque ela tem sílabas da letra V. Vá, vé, vi, vovô, cada um com as vogais, né? E aí que ela é repetida de forma mecânica. Eva viu a uva, Eva viu a uva. Mas o Paulo Freire ele tem uma frase que ele ainda problematiza isso. Quem é Eva? Quem colheu a uva? Qual é o papel da Eva naquela realidade, naquele contexto social, certo? Então, pessoal, a educação popular é aquela educação que, além do fator técnico de didática que o Paulo Freire utilizava o conhecimento de mundo dos alunos para tomar como ponto de partida a alfabetização deles, também era um meio de conscientização, de luta por mais direitos, certo? De transformação social.
Beleza, pessoal? Então, se você for adquirir alguma obra do Paulo Freire, use esse meu link aqui que está aparecendo na tela. E a próxima teoria crítica é a pedagogia histórico-crítica. Vou colocar aqui uma barra também chamada de pedagogia. Qual é essa diferença? Primeiro vamos ver a definição delas, depois vamos só ver aqui essa diferença que é só um detalhe, beleza? O que é a pedagogia histórico-crítica? Vamos voltar aqui para as teorias não críticas. O que que a pedagogia tradicional tem de bom? O estudo sistemático. Ao momento em que uma criança, um jovem, um adulto, ele senta para estudar sem distrações, com leitura, com bastante exercícios, com certeza o seu aprendizado, a fixação daquele conhecimento vai se dar de uma maneira mais eficiente. Não é não? Não é não. Você está sentado aí para resolver questão de concurso. Quanto mais questão de concurso você resolver, na hora da prova, mais fácil vai ficar, né não? Mas tem um lado ruim, qual é o seguinte, qual é o lado ruim? O lado ruim é porque a pedagogia tradicional é a crítica, ela não experiencia uma mudança de mundo, ela não experiencia uma visão para além do conteúdo como uma forma de transformação social. E o aluno, ele fica acostumado a só sentar na cadeira, ouvir sem questionar, certo? Então, a pedagogia tradicional, ela tem essa coisa boa do estudo sistemático. Na escola nova, ela tem uma coisa boa que é o seguinte: os alunos, eles têm um certo protagonismo, eles têm uma certa ação, eles não ficam somente sentados e ouvindo. A pedagogia histórico-crítica pega a melhor parte dessas duas pedagogias aqui, certo? Por que aqui tem esse nome prefixo aqui histórico? Porque vai utilizar todo o conhecimento histórico produzido pela humanidade, das ciências exatas, das ciências biológicas, das ciências humanas, das linguagens e códigos, certo? Mas com foco também na transformação de mundo, certo? Você tem o professor ensinando o conteúdo, ministrando de forma sistemática, o incentivo do aluno a repetir, a ler bastante, certo? Mas também o aluno também vai ter uma certa ação depois da transposição do conteúdo. Tudo bem, pessoal? Então, para que é que serve a escola? Tem um texto muito importante, agradecer a minha professora Yael de Souza, do curso de Pedagogia da UFC, que é um artigo excelente. Para que é que serve a escola? É o nome do artigo. Tá aparecendo aí na tela. Se você colocar no Google para que serve a escola de Michael Jung, aparece, é muito fácil de achar esse artigo. Para que é que serve a escola, pessoal? A escola é um lugar para você aprender bordado. A escola é um local para você aprender a fazer bolo de pote. A escola é um local para você aprender a fazer brigadeiro, a fazer agricultura, a trabalhar numa oficina. Todos esses conhecimentos são conhecimentos que já estão presentes na sociedade. Então você pode aprender a fazer bolo de pote em casa com o vídeo na internet, aprender a marcenaria com um artesão, certo? São conhecimentos que estão presentes na sociedade, mas física, química, história, geografia, que são conhecimentos bastante importantes, conhecimentos que levaram séculos para serem consolidados, lapidados, esses conhecimentos eles não estão presentes tão facilmente na sociedade. Então a escola ela serve para justamente fortalecer esse conhecimento em que o aluno, após a sua formação, ele pode atuar em alguma área de seu interesse ou então não atuar, certo? E aí, pessoal, que isso aí a gente vê uma problemática muito grande na profissão de professor, que são professores que nesse novo ensino médio, nessa deforma do ensino médio, fizeram a gente dar aula de cultura digital, aquelas eletivas inúteis, o que está rolando por aí, a história das ciências no cinema, enfim, educação, formação profissional, práticas integradoras, enfim, todas essa baboseira que a gente vê aí no novo ensino médio,
são conhecimentos que não agregam na formação científica do aluno. São conhecimentos que ele pode muito bem adquirir facilmente na sociedade fora da escola. Tudo bem, pessoal. A pedagogia histórico-crítica, ela resgata justamente o papel que a escola tem que ter de ser um local de produção, de exercício, de renovação do conhecimento científico, certo? Um local também que vai ter o protagonismo do aluno, focado também na transformação social. Beleza, pessoal? Amo demais essa pedagogia histórico-crítica. Inclusive, o livro do Saviani tem um livro homônimo, Pedagogia Histórico-Crítica. Mas antes de você ver esse livro, é melhor você ler o Escola e Democracia, certo? Que é uma parte introdutória do pensamento para aí sim, depois você partir para esse. Eu comecei lendo esse livro sem ler o Escola e Democracia, eu não entendi nada. Entendi pouquíssima coisa. Aí eu fui ler Escola e Democracia e depois parti para isso, o entendimento ficou bem melhor. O que é essa crítico social? Essa pedagogia histórico-crítica é mais o termo filosófico, o termo epistemológico dessa abordagem, certo? A crítico social é mais como fazer, a parte didática. Crítico social é citada pelo Libânio, certo? Então, beleza, pessoal, deu para entender as críticas. Agora vamos para a terceira, para essa aula ficar completinha. Daí já dá para resolver a questão, né? Mas vamos ver aqui a terceira abordagem, que é a chamada teorias crítico-reprodutivistas. O que são essas teorias crítico-reprodutivistas? Ó, pessoal, de uma forma bem resumida, eu vou colocar aqui entre aspas, a escola oprime. Beleza? Como assim a escola oprime? Enquanto essas teorias não críticas aqui viam que a escola era uma forma de corrigir desigualdades, corrigir marginalidades, nas crítico-reprodutivistas, ela diz que a escola produz as desigualdades sociais. Como assim produz as desigualdades sociais? Como assim a escola oprime? Como assim a escola é ruim? Crítico, porque elas entendem que a escola ela é um local que sofre influência do sistema capitalista, que é um local de desigualdade social, e reprodutivista, porque a escola ela reproduz a opressão do sistema capitalista também. Qual é a melhor forma da gente entender isso? Um álbum de uma banda de rock lá da Inglaterra, tentar adivinhar aí, bastante conhecida, e aí que esse álbum, até o nome dele já diz muita coisa sobre isso, que é o álbum The Wall da banda Pink Floyd. Então, o álbum The Wall tem uma música bastante interessante, tem até uns clipes. Depois você dá uma olhadinha aí no YouTube, eu não posso colocar aqui, senão eu perco a chance de monetizar esse vídeo. Que é Another Brick in the Wall, outro tijolo no muro, certo? E aí que bora ver aqui um pouquinho da letra da música, depois a gente vai ver umas cenas do clipe. E aí que a música é bem legal, que mostra um coro, as crianças cantando We don't need no education. Nós não precisamos de nenhuma educação. We don't need no thought control, ou em inglês bem dizido. Nós não precisamos de controle mental. No dark sarcasm in the classroom. Sem sarcasmo na escola. Aí repete bastante essa parte. Hey, teacher, leave the kids alone. Ei, professores, deixem as crianças em paz. All law is just another brick in the wall. No final de tudo, é só mais um tijolo no muro. E aí, pessoal, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Se você for olhar na capa do álbum, mostra essa imagem aqui, ó. Professor, esse ser bem pontiagudo, esse arquétipo aí bem vilanesco,
empurrando as crianças na escola e a escola como se fosse um moedor de carne. Eita, se você for olhar aqui, né, no botar aqui imagens, The Wall, você vê bastante essa cena aqui, que são crianças com fardamento escolar, né? Aquelas esteiras de produção em massa, né? Como se fosse numa indústria. E aí que as crianças elas passam numa máquina, todas elas antes de passar elas estão com o rosto, cada uma com o seu rosto. E depois elas passam e ficam com essas máscaras aqui, ó, todo mundo igual, sem seu devido rosto, certo? Aí no final elas caem como se fosse um moedor de carne, e aí que tem essa imagem da escola. Outra imagem que parece bastante é as crianças passando pela essa esteira, passa por dentro de uma máquina e elas saem como se fosse peças de um carro, como se fossem objetos, só que sentados numa carteira escolar, certo? Qual é a figura do professor? O professor é aquele indivíduo bastante autoritário, que grita, que humilha as crianças. Tanto que no começo do clipe a gente vê bastante, vê essa cena aqui, que é um aluno que está escrevendo um poema. O professor pega da mão dele o caderno e lê todo para a sala ouvir, para humilhar o garoto, certo? Beleza? Aí no final tem aquela catarse, que é as crianças destruindo a escola, quebrando tudo, enfim. Assistam o clipe, é bem massa, a música é muito boa, tem um contrabaixo que dá pra escutar. E aí que tem até um outro meme, pessoal, que rodou muito na internet esses dias, que é o seguinte, vou passar aí na tela. I might swerve in that corner, whoa, whoa. It's short on tight cause I'm tweaking it, bitch, don't let it shit go. And I heard. É um clipe que mostra um aluno que não se deu bem numa prova, e a partir disso ele começa a tecer críticas que a escola é um aparelho repressor, né? É um aparelho aí que acaba com a individualidade, padroniza subjetividades das crianças, certo? Então, que ideia de escola é essa? Eu vou citar aqui alguns autores que, que são os mais conhecidos dessas teorias crítico-reprodutivistas. A primeira concepção que a gente tem é que a escola como sendo um aparelho ideológico do Estado, a sigla AIE. Quem foi que falou isso aí? Foi o pensador chamado Louis Althusser, e aí que no livro dele chamado Aparelhos Ideológicos do Estado. O que é isso? O Louis Althusser, ele faz parte dos neomarxistas que compreendem a questão da luta de classes, a questão da superexploração da força de trabalho, mas também com viés cultural, viés educacional. Tudo bem? E aí, o que são os aparelhos ideológicos do Estado? O Estado, segundo a teoria marxista, é uma instituição para defender a propriedade privada da burguesia, certo? Então, o Estado, ele serve para proteger o grande burguês, beleza? E aí, que o burguês ele pode defender sua propriedade privada dos meios de produção de forma repressiva, através da polícia e do exército, mas também de forma ideológica, através da escola, da mídia, dos grandes conglomerados de imprensa, certo? E da religião. Então, como assim? A religião judaico-cristã, obviamente, é um aparelho ideológico do Estado. Veja bem, imagine só a situação hipotética. Um trabalhador que trabalha muito numa fábrica, ganha pouco, trabalha 10, 12 horas por dia. A mulher dele, a esposa dele, mesmo com um curso de faculdade, não consegue emprego. O filho dele não consegue escola, tem muita violência, o banco cobra taxas de juros cada vez mais alta. E aí que esse trabalhador ele está sem perspectiva de vida. Esse trabalhador ele está muito, muito, muito descontente com a sociedade. Ele vai para a igreja judaico-cristã, católica, evangélica, enfim.
ele escuta do líder religioso o seguinte: o mundo é um local de pecado, porque o ser humano é um ser pecador. Então, no mundo sempre vai ter coisa ruim. No mundo vai ter violência, vai ter pobreza, vai ter guerra, vai ter exploração do homem pelo homem. Por quê? Porque o ser humano é um animal pecador. E não porque existe uma classe social que explora o trabalho de uma classe mais baixa, concentra toda a riqueza e o que sobra a classe trabalhadora tem que disputar entre si, certo? Então, esse trabalhador, ao escutar isso, ele vai saber que existe uma coisa melhor esperando por ele, mas no reino dos céus. Ele vai lutar por moradia? Não vai. Ele vai se envolver com um movimento operário? Não vai, porque é baderna, é pecado. É o reino dos céus, se eu estou sofrendo aqui na terra, é porque tem uma coisa melhor me esperando para quando eu for morrer. Entendeu, pessoal? Então, assim como a igreja ela pode ser um aparelho ideológico do Estado, a escola também. A escola reproduz desigualdades. Então, o que é que o aluno vai chegar na escola e vai ver? Ele vai entender que é errado questionar o professor, é errado você pensar de uma forma diferente, que não seja estudar, se formar, trabalhar, comprar um carro, uma casa e se casar, certo? Entende que na escola existe muito a questão da meritocracia, né? Como a gente viu aí na pedagogia tradicional. Se um aluno ele vai bem é porque ele se esforçou e não porque na casa dele sempre tem o que comer, ele nunca precisou trabalhar. Enquanto que uma criança que passa por trabalho infantil e ela vai mal na escola, é culpa simplesmente unicamente dela, certo? Então a escola ela também é capaz de moldar essa subjetividade para a criança ela se acostumar com o sistema capitalista que vai explorar ela, certo? Beleza? Existe um outro conceito que é o conceito chamado de violência do autor chamado Pierre Bourdieu. Tanto que existe o livro dele com o nome A Reprodução, certo? Por isso que tem esse nome também aqui das críticos reprodutivistas, que o Bourdieu é um dos autores mais lidos quando se estuda isso, beleza? O que seria a violência simbólica? É uma violência praticada na escola, só que é uma violência dissimulada, uma violência disfarçada, não é aquela violência como bater, roubar, enfim. Certo, pessoal? O que seria essa violência simbólica? A criança na escola, ela vai tendo a sua subjetividade, sua individualidade, como ilustrou ali o Pink Floyd, de uma forma bastante velada. Então, por exemplo, o aluno tem que ir fardado, então ele não pode usar a roupa que ele usa normalmente. O fardamento vai eliminar toda e qualquer individualidade que esse aluno possa ter, certo? Não poder usar boné. Eu nunca entendi, pessoal, como professor, eu nunca entendi por que usar boné é errado. Alguém fala aí nos comentários, me dê uma explicação lógica. Por que que usar boné na sala de aula é errado? Beleza, no concurso público o cara pode ter uma cola, pode ter uma escuta, né? Mas durante a aula, não entendi. Nunca entendi. Me falei que talvez tenha algo que eu nunca percebi. Enfim, existe outro conceito do Bourdieu chamado de capital cultural, que é o conjunto de saberes que ele traz de casa, certo? Então, uma criança rica da burguesia, ela vai trazer um conjunto de conhecimentos, geralmente os pais são letrados, né? Conhecimentos da literatura, conhecimentos de mundo, conhecimentos de valor bem agregado, um linguajar padrão, entre aspas, certo? E que na escola, todo esse seu capital cultural, toda essa sua cultura, ela vai continuar, vai tendo uma continuidade, certo? Já um aluno da classe trabalhadora, um aluno da zona rural, o capital cultural que ele traz
é totalmente diferente. Então, o sotaque vai ser outro, vai ter outros conhecimentos de mundo, certo? A sua personalidade vai ser diferente. E quando o aluno chega na sala de aula, o que é que ele vai perceber? O jeito que ele fala, os saberes que ele traz, o jeito que ele se comporta é errado. O certo a se falar é o português culto, erudito, enquanto que expressões populares, conhecimentos populares são conhecimentos errados, certo? Tradições de comunidades tradicionais, de comunidades originárias são é, marginalizados, certo? Como bem estudou Michel Foucault lá naquela sua obra sobre arqueologia, certo? Que conhecimento científico é priorizado? Porque aqui existe alguns conhecimentos que são considerados válidos, importantes, enquanto que outros conhecimentos não são importantes, certo, pessoal? Essa é a chamada violência simbólica do Pierre Bourdieu. Beleza? Só para deixar aqui completinho o nosso resumo, existe uma terceira teoria que é a chamada da escola dualista. Escola dualista é de um livro chamado A Escola Capitalista da França, L'École Capitaliste en France, são dos autores Baudelot e Stablet, certo? O que é engraçado que esses três autores aqui são todos franceses, né? O que quer dizer a escola dualista? Baudelot pesquisou em escolas públicas da França e ele percebeu o seguinte: existe uma escola pública para a classe trabalhadora, que produz técnicos, que produz mão de obra rápida, de pouca complexidade, focada nos serviços. E existe uma escola pública para a classe mais rica, focada no ensino propedêutico, ou seja, formado para aquele ensino que vai servir de introdução para um outro maior. Então, são escolas que vão formar bacharéis, engenheiros, médicos, ou seja, vai formar uma mão de obra muito mais especializada, muito mais valorizada e com muito mais saber científico, técnico científico, certo? Beleza, pessoal? Então, nós temos aí teorias educacionais na visão do Saviani, no seu livro Escola e Democracia. Eu vou gravar um vídeo resolvendo a prova do concurso de João Pessoa. Lá atrás, a obra do Libânio. E aí que o Libânio ele usa uma outra nomenclatura. Usa as teorias liberais e as teorias progressistas. Beleza? Então vamos lá. Item A. Educação popular e abordagem de cunho tecnicista. Tecnicista não. Educação popular até que vai. Pedagogia crítico-social dos conteúdos e educação popular, corretíssimo. Neomarxismo e teorias da reprodução. Neomarxismo compreende o Althusser, né, como a gente citou bem aqui. Beleza? Compreende a escola de Frankfurt e tal. Teorias da reprodução, não. Teorias da reprodução e marxismo culturalista, não existe isso aqui, marxismo culturalista. Beleza, pessoal, então nós temos aí, a letra tá feia, mas o resumo tá completo. Agora eu quero saber de você. O que é que você acha da escola? A escola é um local de correção das marginalidades, como diriam as teorias não críticas, que a escola ela pode cumprir seu papel afastado, sem sofrer influência nenhuma da sociedade? Ou você acha que a escola é um local que pode ocorrer a prática social, a transformação social, juntamente com a luta popular, que é possível transformar o mundo a partir da educação, juntamente com a educação, não somente ela sozinha? E 3, ou você acha que a escola oprime? Que a escola ela traz esse papel de apagamento das subjetividades, de um local onde a criança ela vai se acostumar com o sistema capitalista do mercado de trabalho, que a escola é um local em que alguns conhecimentos são marginalizados. E aí, o que é que tu me diz? Vamos para a próxima questão. 4. O currículo escolar é um dos mecanismos que compõem o caminho que nos torna o que somos. Nesse sentido, atente para as seguintes afirmações. 1. O currículo escolar é um campo importante da política cultural, porquanto é um local de circulação das narrativas.
além de lugar privilegiado dos processos de subjetivação e socialização dirigida, corretíssimo. Esse item fala justamente aquilo que a gente estava discutindo, estudando e discutindo, que é um local que você vai ter circulação de narrativas. Como assim? A gente tem aquela história romantizada do Brasil, de que os índios, eles eram um povo selvagem, que os europeus chegaram e trouxeram a civilidade, que as cores da bandeira do Brasil, o verde, amarelo, azul e branco, tem a ver com as nossas riquezas naturais, o verde da Amazônia, certo? E não é uma adaptação das bandeiras das famílias reais, né? Enfim, de subjetivação também, a gente vê que o pensamento de uma criança ele pode ser mudado de acordo com a sua escolaridade, certo? Sua personalidade, sua visão de mundo. Então esse item ele está corretíssimo. 2. O currículo escolar é um instrumento que pode nos contar muitas histórias sobre indivíduos, grupos, sociedades, culturas, tradições e histórias que relatam como as coisas são ou como deveriam ser. Corretíssimo também. Lembra que a gente vê também na escola outras formas possíveis de viver, né? A gente vê também que existe uma outra coisa para além de trabalhar, 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 ter uma rotina das 6 da manhã às 7 da noite, certo? Então esse item está corretíssimo. Nesse item 1, me lembrei de um detalhe que é o seguinte. No currículo escolar, a gente vê que as pilhas foram descobertas pelo italiano europeu Luigi Galvani, não é isso? Sendo que em 2018 caiu uma questão no Enem que falava sobre uma descoberta arqueológica de um alemão que ele descobriu pilhas muito mais antigas do que aquela feita pelo Luigi Galvani lá em Bagdá, certo? No Oriente Médio. E tinha um cátodo, um ânodo, um eletrólito, enfim. Ou seja, os europeus não foram os primeiros a criar as pilhas. Nós tínhamos ali no Oriente Médio, nós tínhamos ali os árabes que já fizeram as primeiras pilhas, usavam para galvanoplastia, para dar choques elétricos, por aí vai. 3. O currículo e seus componentes constituem de um conjunto articulado de saberes, regidos por uma determinada ordem e que estão em lutas diferentes visões do mundo, exatamente. A gente vê que no currículo escolar existe uma visão de mundo. Voltando a falar da história do Brasil, a gente aprende na escola, na primeira vez, né, que a gente vê esse conteúdo, que o Grito do Ipiranga, aquele quadro lá do Pedro Américo, como se fosse um feito heróico, um feito de luta e tal, mostra uma imagem bastante épica, mas não, a gente sabe, estuda na escola, vê que a independência do Brasil foi um processo pacífico, foi um processo que o Brasil deu indenização a Portugal e que essa nossa concepção de Brasil foi algo construído, certo? De forma artificial. Nós temos lá os anos de chumbo da época da ditadura que usou o futebol como uma forma de construir uma identidade nacional. Nós temos a questão também da proclamação da República, que era como se fosse algo heróico, mas não teve participação nenhuma do povo. Tiradentes como sendo aquela figura messiânica naquele quadro lá do Pedro Américo de barba longa, parecido Jesus Cristo, né? Sendo que o Tiradentes era um militar, ele tinha a cabeça raspada, não era nada a ver com o que a gente vê. Beleza, então, pessoal, né, a gente vê bastante coisa. A gente tem um conjunto de estudos que fazem parte dos estudos decoloniais, né? Que veem outras formas de ressignificar alguns conteúdos escolares que não seja esse eurocêntrico que a gente sempre vê, que a civilização começa na Grécia, ou seja, na Europa, enquanto que as tradições da África, da Ásia, a gente não estuda por completo. 4. A intenção curricular, a concretização de um projeto de indivíduo para um projeto de sociedade.
que independe do projeto político-pedagógico da escola. Ó, pessoal, esse projeto político-pedagógico é um documento PPP que é como se fosse a identidade da escola, certo? Nesse PPP diz o funcionamento da escola, a parte burocrática, mas também diz a visão de sujeito que ela quer formar, certo? Então não independe, certo? O sujeito que vai ser formado na escola, ele vem de um planejamento pedagógico que é transcrito lá no PPP, certo? Então nós temos aqui 1, 2 e 3, item A. Quinta questão. Abramovay e Andrade Esteves, 2007, destacam que o protagonismo juvenil na área educacional tem relação direta com a cidadania, em virtude de protagonismo juvenil. Então a gente tem que marcar um item que vai de acordo com isso, né? Item A. Orientar para o desenvolvimento de competências conceituais. Pessoal, competências conceituais é o quê? Equação de segundo grau, genética, fenótipo e genótipo. Tudo isso precisa de um quê, pessoal? Precisa de um professor para passar esses conteúdos, né? O protagonismo juvenil nesse item A está sendo contemplado? Não está, certo? Então esse item A ele está errado. B. Favorecer os automatismos relacionados com o contexto tecnológico. Olha só, automatismo, uma coisa automática. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver só com apertar um botão e deixar rolando, né? Tem a ver com o quê? Tem a ver com uma repetição, certo? Uma repetição mecânica. O aluno, o jovem, ele vai estar trabalhando nesse caso? Também não, né? C. Possibilitar o desenvolvimento de atividades que valorizam a participação e escuta dos jovens. Olha só, correto. Contempla o que o enunciado diz. D. Fortalecer atitudes reprodutivas na prática curricular. Olha só, reprodutiva é a mesma coisa que está aqui no item B, de repetição, né? Então, pessoal, a gente nem precisava ter lido essa obra para resolver essa questão, certo? E aí, você acha que o protagonismo juvenil tem que ser valorizado ou não? A figura do professor é importante ou não? E aí, fala aí. Sexta, o PPP, Projeto Político Pedagógico, que a gente falou na questão anterior, é o conjunto de concepção pedagógica que a escola adota. A explicitação de sua função social e a definição de procedimentos didático-metodológicos que serão desenvolvidos no processo educativo de seus alunos. Levando em consideração tal definição, assinale as seguintes afirmações. 1. A dimensão administrativo-financeira não deve ser contemplada no processo de elaboração e execução do PPP. É errado, pessoal. O PPP ele é a identidade da escola, como a gente já citou, certo? Então lá vai ter a questão pedagógica, a questão ideológica da escola, mas também tem a parte burocrática, a parte administrativa. Lembra que toda escola pública tem um profissional que em alguns estados é chamado de CAF. É aquele profissional chamado de coordenador administrativo financeiro, que é aquele profissional formado em direito, ciências econômicas, ciências contábeis, que ele que vai gerenciar os recursos financeiros da escola, certo? Aquisição de material didático, produto de limpeza, merenda escolar, certo? Beleza? Então não se esqueça disso. O PPP deve ser elaborado coletivamente por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar, como pais, alunos, professores e demais funcionários da escola. Correto. Pessoal, lembra que na escola pública, lá na LDB, no artigo 3º, tem falando da chamada gestão democrática. O que seria essa gestão democrática? O diretor é o dono da escola? Não. A gestão democrática ela deve ser tomada levando em consideração, como a questão fala, de todos os agentes envolvidos na escola, certo? Então, professores, alunos,
Tanto, pessoal, que existe a instituição do Grêmio Estudantil. O Grêmio, ele não é obrigatório toda a escola ter, mas é um direito dos alunos. Se os alunos querem fazer um Grêmio, é direito deles, na Constituição, fazê-lo, certo? Se eles não quiserem, também não tem. Além de ter a questão dos funcionários, porteiros, zeladores, merendeiros e também da comunidade escolar, beleza? Não é somente os professores e gestores, certo? Também todos esses agentes aqui na comunidade, beleza? Então esse item aqui ele tá corretíssimo. 3. O planejamento do PPP envolve pensar a organização do trabalho pedagógico da escola como um todo e da sala de aula em particular. Corretíssimo também. Lembra que toda a administração vai ser considerada na elaboração do PPP, a questão pedagógica também de qual indivíduo ela quer formar, certo? 4. O PPP de uma escola pode ser implementado por outra escola, desde que ambas façam parte de um mesmo contexto territorial e, consequentemente, social. Errado. Pessoal, mesmo que você tenha escolas que fiquem no mesmo bairro, lá nas escolas vão ter professores diferentes, alunos diferentes, outros funcionários. A comunidade, beleza, que é a mesma, pode ser a mesma. Mas nós vamos ter diversos atores diferentes ali naquele ambiente, certo? E se nós temos pessoas diferentes, nós temos concepções de mundos diferentes, nós temos histórias de vidas diferentes. Então, mesmo que esteja no mesmo bairro, não é a mesma escola, certo? Então, quais são os itens aqui que estão corretos? Itens 2 e item 3. Resposta D de dado. Beleza? Não se esqueça da gestão democrática. Artigo 3º da LDB. 7ª. A avaliação institucional consiste em um processo de aperfeiçoamento do PPP de novo. Nessa perspectiva, assinale a opção que corresponde a um princípio básico da avaliação institucional. O que seria essa avaliação institucional, pessoal? É a avaliação da escola. Então vamos lá. Item A, participação restrita ao corpo docente e o núcleo gestor? Não. Lembra que a escola não é do diretor, certo? E a gestão democrática? E os alunos? E os funcionários? E a comunidade? Eu estagiei numa escola pública lá em Fortaleza que na reunião pedagógica de começo de ano tinha lá os professores, tinha a gestão e tinha os representantes do Grêmio Estudantil. Eu achei bem massa isso aí, porque eu sempre era acostumado a ver reunião pedagógica só com gestão e professor, nada menos. E aí que nesse caso eles trouxeram os alunos, as reivindicações, as demandas. Achei bem massa mesmo. Escola pública, pessoal, é o que há de melhor nesse mundo, certo? Por isso que estamos aqui estudando para concurso. B. A adesão manifestada clara individualmente pelo gestor escolar, individualmente, e a gestão democrática. E o PIX. C. Respeita a identidade da escola, corretíssimo. Lembre que uma escola de tempo integral vai ser avaliada de um jeito, uma escola profissionalizante deve ser avaliada de outro jeito, uma escola indígena deve ser avaliada de um outro jeito, certo? Beleza? Item D. Processo avaliativo constituído por agentes externos à escola? Sim, e o pessoal que usufrui da instituição não tem direito não de opinar, é? E a gestão democrática, viu? Por isso que eu falei, galera, não se esqueça disso. Artigo 3º da LDB. Assim que você abre o LDB, você vai ver lá gestão democrática. Sabendo disso, você consegue resolver muitas questões que envolvem a gestão e política escolar. Beleza? Vamos para a 8ª e última questão, que é o seguinte. O ensino médio integrado é caracterizado pela integração da
ensino médio integrado. Esse nome é bastante comum quando a gente vai estudar a legislação e o funcionamento do Instituto Federal, né, do IFCE. O que seria o ensino médio integrado? Ensino médio integrado é aquele que a gente vai ter a junção, a integração de duas etapas do ensino, certo? Nós vamos ter o ensino médio, né, que faz parte da educação básica, e nós vamos ter o ensino técnico. Tudo isso na mesma instituição, ou nem sempre, né, mas com a única matrícula, o aluno ele vai ter acesso a essas duas formas de educação, certo? Lembrando que na educação básica do ensino médio é do primeiro ao terceiro ano, enquanto que no ensino técnico a gente vai ter 4 semestres de grade curricular, disciplinas obrigatórias, disciplinas opcionais e também o estágio obrigatório, certo? E todo esse ensino, o ensino médio integrado, a gente vai ter a junção para coincidir com os 3 anos do ensino médio. Beleza? Vamos ver aqui os itens. Item A, cultura geral com educação tecnológica. Cultura geral, esse termo está bem errôneo. Educação geral com educação profissional, correto. Educação geral com ensino em tempo integral, nada a ver. Educação propedêutica com cultura geral, nome esquisito, né? Propedêutico. Mas propedêutica são disciplinas introdutórias, certo? Exemplo, você vai fazer uma faculdade de Direito, você tem que estudar filosofia, a concepção do Estado, John Locke, todo esse povo aí. Você vai estudar medicina, você vai estudar biologia, química, que são disciplinas propedêuticas. Beleza, pessoal? Finalizamos a resolução dessas questões. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma a alcançar teu objetivo de um cargo público efetivo, dá um like, compartilha, nem que seja só para mangar de mim, contribua do que você puder, certo? Pode contribuir também comprando algumas coisas na Amazon pelo meu link, beleza? Então nós vimos que são questões curtinhas, questões que não envolveram conhecimento pedagógico tão aprofundado, certo? Com exceção daquela terceira questão que falava sobre as teorias educacionais, beleza? Então, bora, governador, solta esse edital aí, é 14 de agosto já. Vamos soltar para 2027 ter aquela posse lá no centro de eventos, todo mundo lá tirando onda. Então, pessoal, valeu, falou. Se inscreve no canal, ativa o sininho que eu vou postar diversas resoluções de diversas bancas e de outras provas de concurso. Beleza? Valeu, até mais.